Galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, vamos soltar aqui agora a lista de relacionados do Flamengo para esse jogo contra o Galo em Belo Horizonte, amanhã às 19 horas. Detalhe, temos a volta de dois jogadores e um deles que há muito tempo não era relacionado pelo Flamengo. Pois é, dois jogadores voltando aí. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho. Muito importante aqui a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, acompanha o nosso canal. Muita gente não é inscrita e acompanha o canal. Então vamos se inscrever, vamos ajudar a gente. Humildemente eu peço, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. E claro, participe dos links que estão aí no comentário fixado. Outsider Tours, a melhor agência de viagem do Brasil, o melhor preço do Brasil. Ainda peço o desconto do Paparazzo, que você vai se dar muito bem. Também o Nação BRB Fla, essa nação de 1 milhão de contas abertas, mais de 1 milhão, caminhando para 2. Você pode utilizar o cupom Paparazzo para abrir a sua conta e ter muito prêmio. Muita chance de ganhar prêmio. Já no dia 1º de agosto são 20 Pix de R$100. E claro, o Grupo Sunset aí também, a melhor empresa de segurança do Brasil. Você pode fazer o seu orçamento no link do comentário fixado que vai para o WhatsApp da Sunset direto. Quem são os dois jogadores que há muito tempo não eram relacionados? Um, por causa da Copa América e tal, o Arrascaeta. Nossa, esse aí sim, nosso grande reforço para o jogo contra o Galo. Eles que já não contam com o Nacho, a gente tem um reforço, eles têm um desfalque. O nosso reforço, então, o Georgian de Arrascaeta, que estava com a seleção uruguaia, foi eliminado e retornou. Eliminados também, Pires da Mota pelo Paraguai, Isla pela seleção chilena, voltam para o Flamengo e Pires da Mota relacionado depois de muito tempo. Ele estava lá no Gençlerbirliği da Turquia, volta para cá e agora vai sendo novamente relacionado, né, pelo Flamengo. Vamos acompanhar a lista completa que não tem o Hugo Souza. O goleiro Hugo Souza foi liberado da viagem para Belo Horizonte para resolver questões pessoais. Lista de relacionados: Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Matheus Cunha, Mateuzinho, Max, Michael, Muniz, Pedro, Pires da Mota, Rodrigo Caio, René, Rodinei, Rian Luca, Thiago Maia e William Arão. Lembrando que o Vitinho levou o terceiro cartão amarelo, então está suspenso e não participa da partida. Uma repercussão muito grande aí na arte que o Vieira Designer, né, fez do Renato Portaluppi, né, ele com a camisa do Flamengo sendo apresentado, né, é uma arte, é uma montagem. Tá aqui na capa nossa também, na thumb, porque muito está se falando agora em Renato Gaúcho no Flamengo. E aí a gente fez uma pergunta aos torcedores. A hora do Renato Gaúcho no Flamengo, e aí? Vocês acham que ele é o ideal para assumir o Flamengo? O Diego Bigu, marido da Evelyn, a blogueira famosa, já estão falando em Renato Gaúcho? Fala sério. Estão sim, irmão. Aí tem muito comentário aqui. A Bruninha falando, não é possível que alguém apoie isso. Giovana Pérez, misericórdia. Felipe Ricardo 021, Europa, Comissão Técnica Europeia, o Flamengo e reforços é nível europeu, fica o apelo. O Davi Joventino, ideal seria o JJ estar livre no mercado. Ali sim tem identificação, conhece o grupo, em pouco tempo o time estaria com forma física em dia e jogando a bola que temos condição de jogar. O Renan CRF Fla, não acho que seria o ideal. Preferia ser surpreendido por um nome europeu que pouca gente conhece, mas que está disposto a ser campeão de tudo. Sei lá, tirei essa ideia de algum lugar. Leandro Rodrigues, não. MTU 7, não. Giamanda Mirella, não. A grande maioria falando não, tá? Tem alguns falando vem, sim. A grande maioria falando não, tá certo?
Eu acredito, o Luciano Loyola, eu acredito que o Renato Gaúcho é o melhor nome para o Flamengo no momento. Muita gente pedindo JJ e muita gente falando não para a contratação do Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi. Outra situação para a gente passar para vocês aqui foi com relação à matéria do Caê Mota no Globoesporte.com, né? Inclusive eu vou estar colocando aqui para vocês imagens, né, do Alexandre Vidal, do treino de hoje com os jogadores lá relacionados, né, os gringos que voltaram. Vocês vão estar acompanhando essas imagens enquanto a gente fala sobre essa situação aí do Rogério Ceni. Então, segundo a matéria do Globo Esporte, o Rogério Ceni manifestou o desejo de treinamentos em tempo integral por conta da brecha de 10 dias no calendário, após a vitória sobre o Palmeiras. No entanto, os jogadores rebateram, pediram argumentos. Além disso, os atletas perguntaram se havia deficiência na parte física que justificasse a medida. A veemência do posicionamento e o respaldo da fisiologia fizeram com que a ideia fosse abortada. Ou seja, os jogadores, nesse momento, né, conseguiram convencer, ou a própria fisiologia fizeram com que não tivesse prosseguimento a situação do treinamento em tempo integral. Mas isso demonstra que o grupo contesta as decisões do técnico Rogério Ceni, né, que ele está muito, como é que eu vou falar, desgastado, isolado dentro do Flamengo. É uma situação aí que faz com que a gente pense que tem muita coisa errada e que realmente não tem mais para onde fugir, né? O Caê Mota, inclusive, na matéria dele, a gente trouxe mais cedo, falou sobre algumas situações que irritaram alguns jogadores, a forma com que ele conduz o relacionamento com os jogadores, a forma também com que ele fala dos jogadores na coletiva de imprensa. Então tudo isso está pesando e o Rogério Ceni está bem desgastado internamente com jogadores e também com a diretoria, segundo a matéria do Globo Esporte, e também informação que a gente trouxe ontem aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, nas redes do Paparazzo Rubro-Negro. Uma outra situação para a gente estar falando aqui é que para o João Guilherme, o narrador João Guilherme, toca a música, é gol do Mengão, incrível! Pois ele fala que o Flamengo jogava melhor com o Domenech Torren do que com o Rogério Ceni, né? Teve uma declaração dele, ele publicou inclusive no Twitter o seguinte: apesar de ter sofrido algumas goleadas contra o Del Valle, altitude e surto naquela época, né? Surto, vocês sabem do que, e no final contra o São Paulo, contra São Paulo e Galo, com o grupo já descompromissado, eu tenho a impressão que o Flamengo do Domi jogava mais que o do Ceni. Concorda? Comentou ele na rede social. E aí a gente viu algumas pessoas aí, no caso, né, contestando. O Leonardo Lima aqui comentou: não acho não, com o Ceni a gente tem um padrão de jogo definido. A gente tem outras pessoas aqui, Mauro Queiroz, desculpa João, mas nessa não tô com você. O João Vitor falando que sim, Domi nos deixou invictos por 8 jogos, se não me engano, né? O demitiram analisando 2 jogos, agora o time não tem evolução alguma e a paciência impera. Falando da paciência dos dirigentes com o técnico, né, o Rogério Ceni, que não tiveram com o Domi. Passar para vocês aqui também algumas situações, por exemplo, que o Diego Alves iguala aí o feito dele no Valência e projeta jogo 200 aí pelo Flamengo, né? Tá perto aí da marca de 200 jogos. Ele, no último domingo, ele fez 178 jogos pelo Flamengo. Com isso, faltam aí 22 jogos para ele alcançar a marca de 200 jogos com a camisa do Flamengo. Outra matéria aqui interessante é que o Flamengo, né, segundo aí o Sport News Mundo, tem a melhor defesa do Brasileirão, mas deixa a desejar na recomposição. Cara, comenta aí. Vocês conseguem realmente achar que o problema é na recomposição só, a melhor defesa do Brasileirão? Não tem como contrariar números, né? Mas, sinceramente, eu acho complicado. Olha só,
A matéria também lá do torcedores.com, que jogadores importantes do Flamengo estariam insatisfeitos com o Rogério Ceni. O Fábio Luciano falou aqui sobre essa situação de Renato Gaúcho no Flamengo. E ele cita a antipatia da torcida do Flamengo com o Renato Gaúcho, que a gente vinha percebendo, inclusive nas redes, aí, com as respostas dos torcedores. É preciso lembrar que o torcedor de arquibancada é bem diferente do torcedor de rede social. Nós que somos mais experientes jogamos aquele jogo das estrelas do Zico e percebemos, o Renato Gaúcho sempre é vaiado pela torcida do Flamengo. Talvez pela identidade com o Fluminense, pelo histórico. Eu penso que ele não teria a tranquilidade necessária para trabalhar. Não falo de rede social, falo do torcedor que vejo nos estádios. Ele falando aí no Sport Center da ESPN. É um detalhe aí interessante do Fábio Luciano, uma avaliação aí, uma percepção, né, muito interessante. Ele fala ainda que esse combate entre técnico e torcedor não é benéfico para ninguém. É uma conexão que não existe. O maior tempo do Flamengo tendo sucesso nos últimos anos foi com Jorge Jesus, justamente quando havia essa conexão que eu falo sobre isso entre torcida, treinador e jogador também. Mas quando isso se conecta, fica imbatível, tá? Realmente é uma situação aí complicada essa do Renato Gaúcho, caso o Flamengo opte pela saída do Rogério Ceni e a vinda do Renato Gaúcho, né? Uma situação que já chega aí, né, com todos com muitos torcedores contra, né? Já chega numa situação complicada. Eu entendo o que o Fábio Luciano está dizendo e ele tem razão. A gente tem aqui também uma outra informação interessante para passar para vocês com relação aqui a questão que eu fiz uma enquete, tem quase 8 mil votos. O Flamengo deveria aceitar a proposta do Al-Ettifaq pelo Vitinho no valor de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais, trazida em primeira mão pela jornalista Raíssa Simplício. 72% dos torcedores dizem que sim, é melhor garantir algo. E 28%, né, perderam aí a enquete, não, muito pouco, tá? Então, a maioria absoluta dos torcedores do Flamengo achando que tem que negociar o Vitinho. E a gente avisou mais cedo que a gente mostraria para vocês as finalizações dos jogadores do Flamengo antes do jogo contra o Fluminense lá na Arena Corinthians. Isso aí é aquele aquecimento pré-jogo ali, e a gente está vendo aí o momento das finalizações dos jogadores e a gente fica assustado, gente, assustado. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente fica assustado. Vocês vão ver as imagens aí, não tem um acerto sequer. Eles até acertam a bola no gol, mas a bola não vai parar no fundo das redes. Eles não marcam nenhum gol, tá? São algumas finalizações, 1 minuto e meio de imagens, eu poderia ter feito mais, e a bola não entrava, o que deixa a gente assustado. Detalhe, sem nenhum marcador na frente, chutando com o gol aberto. Aí você me pergunta, por que não saem os gols de falta? Olha, como é que vai sair o gol de falta com barreira se sem barreira, com a bola rolando, eles não conseguem fazer os gols? A gente fica assustado. Ah, mas será que no treino é assim também? Olha, eu não sei. Eu sei o que eu vi, o que eu gravei, tá aí para vocês verem, e a gente fica assustado com essas finalizações dos jogadores do Flamengo no pré-jogo ali, né, no aquecimento antes do jogo contra o Fluminense. É isso, convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br. Corre lá na espaçorubronegro.com.br e utilize o cupom PAPA e também loja.flamengo.com.br. Você tem o desconto do PAPA, 5% de desconto, é muito bom, dá para adquirir o produto aí com um descontinho bacana, né? Ainda mais se você adquirir mais de um produto, o desconto fica melhor ainda. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu galera!